E aí, galera, tudo bem com vocês? Dentro da redação, uma competência muito importante e que realmente tu deve dar uma atenção especial é o uso de repertório sociocultural. O uso de repertório é importantíssimo porque, além de ser avaliado pela competência 2, ele tem uma influência enorme na competência 3 e na competência 4. Ou seja, repertório é um dos elementos que mais pode impactar a nossa nota. Dentre os diversos tipos de repertório, um tipo de repertório que vem sendo cada vez mais utilizado é o repertório audiovisual. Isso vem acontecendo, galera, porque todo mundo em alguma escala tem esse tipo de repertório na mente. Todo mundo que está assistindo esse vídeo já assistiu um filme, uma série, sei lá, um documentário. O que infelizmente não acontece com o período da história, sei lá, com os pensamentos de um filósofo, de um sociólogo. E assim, galera, se por um lado isso é maravilhoso, por outro nem tanto. Eu falo isso porque mas muita gente utiliza esse tipo de repertório de forma errada, o que pode prejudicar e muito o teu texto. Então, tendo isso como parâmetro, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse tipo de repertório. Como citar repertório cinematográfico com perfeição na redação do Enem. Beleza? Antes disso, galera, eu tenho um recadinho pra dar pra vocês. Semana passada eu falei pra vocês sobre as bolsas de estudos que a Quero Bolsa oferece. Inclusive, se tu ainda quer entrar na Facul esse ano, ou quer garantir uma super bolsa pra o ano que vem, tá rolando uma campanha sensacional por lá. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas enfim, galera, quando eu falei da Quero Bolsa, uma dúvida que muitas pessoas tiveram foi sobre como funcionava o método de avaliação pra conseguir essa bolsa. Então o pessoal da Quero me pediu pra vir aqui explicar isso melhor pra vocês. Como a gente sabe, com a pandemia não foram apenas as aulas que tiveram que se adaptar. As avaliações e as formas de ingresso ao ensino superior também. Então, pensando em facilitar a vida de vocês, junto com a NUP, a Quero criou o PENEM. E o que seria o PENEM, Felipe? O PENEM é uma verdadeira revolução quando o assunto é educação privada. Eu falo isso porque ele permite que o aluno faça o vestibular online, a qualquer dia e horário, gratuitamente e tendo o resultado da prova corrigida em até 3 dias. A partir disso, com o resultado na mão, o aluno pode aplicar para qualquer instituição de ensino superior que adota o PENEM como processo de seleção. E olha que já são mais de 200 instituições em todo o Brasil. Para vocês entenderem de forma mais simplificada, a tua nota no PENEM, ela atua como a tua nota do Enem, só que para as faculdades particulares conveniadas. Como eu falei, eu vou deixar aqui na descrição o link da Quero Bolsa, tanto para tu encontrar a bolsa ideal, a bolsa da tua vida, quanto para tu acessar o PENEM. Inclusive é interessante que vocês usem o PENEM para testar os conhecimentos para o Enem, que já tá chegando por aí. Então não deixem de conferir, galera. Recado dado, agora a gente vai falar sobre como utilizar corretamente repertórios cinematográficos na redação, beleza? Então pega o papel e uma caneta e vamos embora! Então, pessoal, como eu falei pra vocês, utilizar repertórios na redação é extremamente importante porque eles vão te ajudar a sustentar a discussão sobre o assunto. Além, claro, de fortalecer o teu argumento e justificar a defesa do teu ponto de vista. Lembrando, galera, que tu pode citar qualquer coisa. Não existe peso entre os repertórios na redação do Enem. Maria fez uma citação filosófica, então ela vai ter uma nota maior do que João, que citou Relâmpago Marquinhos. Não existe isso, galera. Todo o repertório é válido. No entanto, para garantir todos os pontos relacionados ao repertório, é necessário que ele tenha 3 características. Primeira, ele precisa ser legitimado. Ele precisa ser aceitável na sociedade. Precisa ser reconhecido e bem difundido. Segundo, ele precisa ser pertinente. Ou seja, precisa se relacionar diretamente com o assunto abordado no tema. Por último e mais importante, ele precisa ser produtivo. Ou seja, ele deve ter uma reflexão. Tu precisa relacionar o repertório com o tema que está sendo discutido. Tendo essas 3 características, pessoal, vocês podem citar o que quiser. Quando a gente utiliza um repertório cinematográfico, um filme, uma série, um documentário, é fundamental que a gente saiba que eles não vão exemplificar nem embasar nossas ideias. Mas por quê, Felipe? Porque eles são ficcionais. A gente sempre deve ter em mente que o que acontece no filme é uma ficção, não é uma realidade. E ficção não comprova absolutamente nada. O que esse tipo de repertório faz é uma analogia com a realidade. A gente compara aquela ficção com o que acontece na vida real. Justamente por isso, utilizar esse tipo de repertório na redação é muito interessante para contextualizar a minha opinião, para apresentar a temática do texto, e não para embasar os meus argumentos. E o que tu tá querendo dizer, Felipe? O que eu tô querendo dizer é que o melhor local para utilizar esse tipo de repertório é na contextualização, lá na introdução. Então o que tu quer me dizer é que eu não posso utilizar um filme no desenvolvimento? Poder até pode, mas eu não indico. O repertório mais adequado para os parágrafos de desenvolvimento são repertórios que dêem embasamento ao teu argumento. Um dado estatístico, um momento da história, as ideias de um filósofo, um movimento cultural, não a ficção, beleza? Além disso, pessoal, quando a gente utiliza esse tipo de repertório, a gente precisa cumprir algumas exigências. A primeira e mais geral é que ele precisa ser comentado e correlacionado com o que tu está discutindo. Lembra sempre que entre as 3 características avaliadas no repertório, uma delas é que ele precisa ser pertinente. Deve trazer uma reflexão. Algo muito comum é o aluno descrever e resumir o filme e não relacionar ele com o tema. Apenas joga ele lá, o que prejudica muito tanto a avaliação da tua competência 2, quanto toda a coerência do teu texto. Então anotem, toda referência, todo repertório deve ser utilizado no texto para debater. Citou, comenta.
Outra coisa que eu vejo como um problema enorme nas redações que eu recebo com esse tipo de repertório, com repertório cinematográfico, é que muitas pessoas não têm poder de síntese. O camarada fala tanto que parece que tá digitando um filme. E isso é um problemão, galera. Então, ao utilizar esse tipo de repertório, tenta não arrodear muito. Vai direto ao ponto e resume aquela obra em uma única frase. No máximo 2. E assim, pessoal, eu entendo que isso é complicado. Com certeza absoluta é a maior dificuldade ao se trabalhar com esse tipo de repertório. Por isso é fundamental que vocês tenham o hábito de treinar. Só fazendo isso a gente consegue trabalhar esse poder de síntese e aproveitar de forma integral os benefícios desse tipo de repertório. Outra coisa muito importante é utilizar filmes e séries que tenham uma relação direta com o tema da redação, que abordem como tema central o tema apresentado na proposta de texto. Ah, Felipe, então se um tema fala sobre racismo, eu só posso utilizar ele em temas de preconceito racial? Não necessariamente. Tu até pode fazer o recorte temático de uma situação específica e utilizar em outros temas. Mas lembrem que nem sempre o corretor vai conhecer aquele filme ou aquela série. E estruturalmente, ao utilizar esse tipo de repertório, tu tem que resumir a obra para o corretor. Então imagina que tu vai fazer o recorte, sei lá, de um filme de preconceito racial para um tema voltado para o meio ambiente. Quando tu faz aquela síntese do filme para apresentar para o corretor, ele pode avaliar aquele repertório como não pertinente. Ou seja, que ele não se relaciona de forma direta com o tema. Então, por via de regra, tentem utilizar filmes que tenham como temática central a mesma temática da proposta de redação, para que tu faça uma analogia direta a ele, não apenas um recorte de uma cena. E onde é que eu arrumo esses filmes, Felipe? No meu cronograma de estudos tem uma área apenas com sugestões de filmes e documentários para vocês utilizarem como repertório para redação. Lá tem filmes para praticamente todas as temáticas possíveis. Sem falar, galera, que são filmes muito bons. Não são aqueles filmes fuleiragem não, que a pessoa dorme depois de 10 minutinhos. Então, se vocês quiserem seguir aquele cronograma de filmes nos momentos de lazer, eu indico muito para vocês. Inclusive, eu vou deixar o download dele aqui na descrição. E assim, galera, sempre que vocês forem assistir filmes, tentem exercitar o pensamento crítico de vocês. Utilizar o cronograma é bacana porque lá a gente tem um espaço destinado apenas para isso. Assistir esse filme, em que eu posso utilizar ele? Em temas de saúde, de abuso psicológico, enfim, já coloca lá. Para finalizar o vídeo, eu vou apresentar uma estrutura para vocês utilizarem quando for ter esse tipo de repertório. Então anotem ela e sempre que for utilizar esse tipo de repertório, treine em cima dela. Bora lá! Aqui eu coloquei na obra, mas vocês vão adequar de acordo com o que vocês forem utilizar. No filme, na série, no documentário, enfim. Após isso, se vocês souberem um país que produziu aquela obra, também coloca aqui. No filme brasileiro, na série canadense, mas se também não souber esse país de origem, não tem problema. De qualquer forma, em sequência, cita o nome da obra. Aqui, galera, para não perder ponto na competência 1, lembrem de sempre citar o nome da obra entre aspas e com as iniciais com letra maiúscula. E assim, galera, é interessante que nesse momento inicial, quando vocês apresentarem um repertório, que vocês tentem ao máximo dar informações, trazer detalhes sobre ele. Como eu citei inicialmente, o país que produziu, quem estrelou o filme, quem dirigiu ou produziu, ou até mesmo o ano de lançamento. Qualquer uma dessas informações mostra maior domínio do repertório para o corretor. E óbvio, galera, claro que vocês não vão colocar todas as informações sobre o filme. O nome dos atores, o nome de quem fez o filme, do editor, do produtor. Vocês não vão fazer isso. Mas citar pelo menos uma informação é interessante. Eita, Felipe, mas a única coisa que eu lembro é o nome do filme. Sem problemas, coloca só o nome dele e continua. Após isso, vocês vão sintetizar aquela obra. Vão resumir aquele filme, aquela série. E é interessante que vocês sempre façam isso puxando essa síntese para a opinião de vocês. Mas lembrem que é necessário localizar o corretor dentro daquele repertório. Então apresentem aquela obra como se o corretor nunca tivesse visto na vida. Além disso, sempre façam isso de maneira sucinta. Apelem para o poder da síntese e coloquem apenas o necessário. Lembra que é uma síntese, então não precisa tu escrever o texto para o Brasil. Mas enfim, galera, sintetizou a obra, agora tu vai fechar correlacionando ela com o tema da redação. Fora da ficção, acontece isso e aquilo. Só um adendo, pessoal. Aqui tenham cuidado com documentários. Embora os documentários muitas vezes não retratem a realidade como ela realmente é, uma característica do documentário é não ser ficcional. Então, quando tu citar um documentário, não coloca aqui fora da ficção. Coloca, por exemplo, de maneira análoga, assim como na obra cinematográfica abordada, que fica muito melhor. E é isso, galera. Agora a gente vai ver um exemplo de alusão para vocês entenderem melhor essa estrutura. Esse é um fragmento da redação de Adriele Dias, nota 1000 do Enem do ano passado. Nesse fragmento, ela utilizou como repertório o filme Coringa. No filme estadunidense Joker, estrelado por Joaquin Phoenix, é retratado a vida de Arthur Fleck, um homem que, em virtude da sua doença mental, é esquecido e discriminado pela sociedade, acarretando, inclusive, piora no seu quadro clínico. Vejam aqui, galera, que o repertório está bem referenciado e sintetizado. É exatamente isso que vocês precisam fazer. Mas bora continuar. Assim como na obra cinematográfica abordada, observa-se que na conjuntura brasileira contemporânea, devido a conceitos preconceituosos perpetuados ao longo da história humana, há um estigma relacionado aos transtornos mentais, uma vez que os indivíduos que sofrem dessas condições são marginalizados. Ou seja, ela correlaciona de forma sensacional o repertório apresentado com o tema da redação. E mais uma vez, galera, é isso que vocês precisam fazer. E é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse e eu espero do fundo do meu coração que ele possa ter ajudado vocês de alguma forma. A cada dia que se passa a prova chega mais perto, então estudem que eu tô de olho. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto e valeu!